quando eu lembro, assim, de como que eu comecei, foi tudo muito difícil, né? Como eu falei aqui, às vezes a gente vê a pessoa lá em cima, ou subindo e dando certo, a gente não imagina como que ela começou. Então, como todas as pessoas que estão bem no mercado hoje, todas começaram do zero, né? Então, todas tiveram esse questionamento, será que vai dar certo? Será que eu vou investir nisso? Será que eu vou gostar? Né? Esses serás. Mas eu queria deixar uma mensagem de preocupe com fazer o seu trabalho bem, da melhor maneira possível, sem se comparar, principalmente no início, né? Porque a gente tem mania de, eu tô fazendo aqui, mas aquela pessoa ali começou depois de mim, tá fazendo melhor. Não faz isso. Não se compare com as pessoas. Eu acho que a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Tipo, eu vou dar o melhor de mim nisso aqui. Sobrancelha é maravilhoso, micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas. E só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então, assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Vamos começar aqui mais um podcast. É isso aí. Nós estamos no nosso terceiro podcast Descomplicando a Micro. Sejam muito bem-vindos para mais esse podcast. Eu sou Mara Costa, nós estamos com Tassi Pesarolha, gente. Então, pessoal, hoje nosso podcast tem um tema muito legal, muito legal. Nós vamos falar de algo que é óbvio, né? Mas é muito importante para todo mundo que tem interesse nesse mundo das sobrancelhas, né, Tássia? Hoje nós vamos falar aqui do que realmente é a microblading. Certo. Tassinha, explica para nós o que é microblading. A microblading, ela é um procedimento que você implementa um pigmento dentro da pele e aquele pigmento ali cicatriza, ele se mantém ali e com o tempo a pele vai sofrendo um processo de regeneração celular e ela vai varrendo aquele pigmento ali, limpando, né? Varrendo entre aspas, limpando aquele pigmento e ele tem ali uma durabilidade, então ele é semi-permanente, ele não é um pigmento permanente. Certo. E de onde surgiu a microblade? Quem criou a microblade? Você sabe falar para nós? Certo. Para eu falar sobre microblading, eu tenho que falar de como começou, que vou falar de tatuagem, né? É uma técnica mais moderna que a tatuagem, então não é uma tatuagem. Não tem relação porque é um pigmento dentro da pele, mas não tem relação, eu vou explicar por quê. Não é parecido, assim. A tatuagem, há pouco tempo atrás, se achava que ela tinha começado a existir lá pelo século XVII. E aí descobriu-se, tinha já uma múmia descoberta, há 100 anos atrás, descobriram uma múmia de 3.000 a.C., 3.000 e tanto a.C. E aí nunca tinham reparado que essa múmia tinha uma tatuagem, nunca tinham reparado. E aí quebrou-se toda aquela ideia, né, de que a tatuagem surgiu no século XVII. E sim 3.000 anos antes de Cristo, então ela é muito mais antiga. Que legal. Muito bacana. E aí, parece que nessa primeira tatuagem existente dessa múmia, era tipo um animal e alguém tipo matando o animal. E eles acham, os estudiosos, né, os historiadores acham que era para demonstrar força. Tipo, aquele cara ali pegou o animal mais difícil e ele foi lá e marcou na pele dele. Já, isso é 3.000 antes de Cristo, mas a gente não tem relatos dessa época, né? Com escrita, com nada. Então a gente não sabe, o pessoal tem ideias de como que era essa forma de tatuar. E aí já no século XVII, no Japão, a tatuagem era usada para marcar criminosos. Olha que loucura! Nossa. E diz os historiadores que na época era pior ser tatuado do que morrer. Era pior do que a morte, porque ele era marcado como criminoso. E ela era implementada na pele com espinhos mesmo. Passavam os espinhos, deixavam o pigmento ali e aquele pigmento cicatrizava. E aí foi se passando o tempo. A tatuagem começou no Oriente, né, com os orientais, lá no Japão, na Ásia, por ali, e veio vindo para o Ocidente. Então foi para a Espanha primeiro, ali Portugal, depois atravessou o oceano e chegou nas Américas. Então a gente chegou aqui pra gente muito depois de que quando começou. E não se sabe exatamente quando começou. Segundo os historiadores,
ela começou em vários locais diferentes e em diferentes épocas. Então não dá pra saber exatamente quando ela começou. Sabe-se que começou mais no Oriente e depois ela foi chegando pro Ocidente. E aí ela foi perdendo esse conceito de criminalidade e foi pegando ali o conceito de status. Isso, eu sou diferentão, né? Eu vou ter uma tatu e tal. Então foi indo pra esse lado de arte, né? Desse conceito. Aí, com a tatuagem, tem várias técnicas de tatuagem. Uma delas é uma técnica do Japão, inclusive, que é com tebori. Tebori significa esculpir manualmente. É literalmente tipo um palito de churrasco. Eles põem umas agulhas na ponta e vai tufiando na merda assim. E aí, lá no Japão tem essa técnica, mais oriental mesmo. No Ocidente, o que ficou mais conhecido na tatuagem foi aquelas maquininhas de tatuador mesmo que injetam o pigmento lá dentro da pele. Foi com isso que se criou a ideia de pigmentar os olhos, né, a pele, as sobrancelhas e tudo mais. E aí criou-se a maquiagem definitiva, que foi a primeira forma de micro em olhos e sobrancelhas, né? Só que com o tempo a gente foi vendo, assim, que passava o tempo, a maquiagem definitiva não ficava bonita. Ela ficava verde, rosa, azul, roxa, expandia muito, e não ficava bacana. Então aí criou-se a micropigmentação. Qual que é a diferença básica das duas? A maquiagem definitiva era como se fosse uma tatuagem mesmo, feita mais profunda na pele, o pigmento ia degradando e ia ficando uma cor não muito bacana. Já a micropigmentação, ela é feita na primeira camada da pele. Então a pele já sofre com uma regeneração celular, esse pigmento vai durar menos, não vai durar 15 anos como era a maquiagem definitiva, 20, 30 anos. Não foi assim, e foi nos anos 80 que se criou a maquiagem definitiva. A gente vê... já tem muito tempo. Tem muito tempo. A maquiagem definitiva, né? Que foi a primeira ideia de micropigmentação, de microblading. Tanto que a gente vê várias senhorinhas hoje em dia que fizeram o procedimento naquela época e estão com a sobrancelha até hoje. Sim. Porque ela era feita na segunda camada da pele, uma tatuagem mesmo. Então ela não tende a sair mesmo, não. Aí na micropigmentação já foi feita na primeira camada da pele para esse pigmento ter uma vida útil na pele menor. Só que com o tempo a gente foi reparando que a micropigmentação, ela expandia os fios, o pigmento ia borrocando e podia mudar um pouco também, ou pro cinzentado ou pro avermelhado. Aí criou-se a microblading e a microblading veio inspirada na técnica japonesa, né, de tatuagem, que é com tebori. Não é ligado na energia elétrica, é um aparelho que injeta umas agulhas na pele e aquele pigmento fica ali. É uma técnica mais leve, não tende a mudar de cor, e ela não tende a expandir os fios. Os fios vão clareando, não expandem. Então é uma técnica mais moderna. A microblading, ela começou mais ou menos... A maquiagem definitiva foi mais ou menos anos 80. A micropigmentação, anos 90, mais ou menos no meio. E a microblading, ela começou em 2010 pra frente. Mais ou menos, né? Não existe, assim, uma data pré-estabelecida. Hoje, dia 1º de maio de 2000 e tanto, criou-se a microblading, não existe. Mas aí ela é uma técnica que começou mais ou menos no ano de 2010. Até mesmo por ela ser uma adaptação da micropigmentação, né? Sim. Eu acredito que realmente seja muito difícil definir uma data. Exatamente. Porque ela foi manipulada, digamos assim. Isso. E aí, assim, quem criou a microblading meio que não existe. Quem criou a técnica da microblading? Até porque ela é inspirada numa técnica que já existe, uma técnica milenar, que é lá dos japoneses, né? Como eu falei, a tatuagem dos japoneses é feita com tebori. Mas, inspirado nessa técnica, criou-se a microblading. E o cara, assim, mais famoso da área, que foi a primeira escola de microblading, que criou em 2014, chama Branco Babic, Branco com K. Ele tem Instagram e tal. Legal. E desde a época que ele criou a escola já tinha Instagram. Eu até já olhei o Instagram dele lá, fui correndo, ele deve ter tipo 5.000 publicações. Nossa. Eu voltei lá no inicinho pra ver como que ele começou. E em 2013 ele já trabalhava com microblading, e em 2014 realmente ele lançou a empresa dele, que chama Fibrows, que é a empresa mundialmente conhecida no ramo da microblading. E ele é o cara que realmente pegou, abraçou a microblading e levou ela, espalhou ela pelo mundo. Ele é referência hoje. Isso, ele é muito referência. Ele deve ter uns quase 700 mil seguidores. Hoje, né, atualmente. Vai ter muito mais, com certeza.
Legal. Tássia, e como a gente está falando de microblading, assim, eu gostaria que você dissesse pra gente qual é o passo a passo de uma microblade. Quando você vai realizar um procedimento, desde a preparação da pele até a cicatrização, você poderia, assim, resumir esse passo a passo pra gente? Certo. Sempre que eu vou começar uma microblade, eu tenho que limpar aquela pele, né? Aí, esse protocolo de limpeza da pele, cada profissional vai trabalhar de uma forma. Eu gosto de passar um álcoolzinho para dar uma esterilizadinha na pele e tudo mais. Tem profissional que gosta de esfoliar, de passar um sabonete, né? Limpar. Tem profissional que não passa tipo aquele shampoo de neném com água misturado no algodãozinho, limpou. Então isso aí depende. Tem gente que usa lenço umedecido. Eu gosto de passar álcool ou lenço umedecido, que eu prefiro, mas isso aí é questão de gosto. Aí a gente faz a marcação da sobrancelha, todo o design, né? Valorizando ali o que tem que valorizar. Que é o visagismo. Isso. Hoje em dia, na verdade, eu trabalho muito mais com mapeamento facial do que com visagismo. O visagismo são as linhas mais essenciais, assim, as primordiais. O mapeamento facial a gente já vai medir mais coisas, são mais linhas, é um pouco mais completo, mais complexo também. Hoje em dia eu trabalho mais com o mapeamento do que com o visagismo. Mas os dois funcionam muito bem. Aí faz as linhas de marcação, resolve o design, mostra para a cliente, ela tem que aprovar aquele design, né, aquele formato e tudo mais. E aí a gente começa a fazer os fios. Escolhe uma lâmina, lógico, lâmina lacradinha, né? Não vou pegar uma lâmina que eu usei em outra pessoa para usar no cliente. Lâmina lacrada, abre, põe no T-body, escolhe o pigmento adequado para aquela pele, coloca na pontinha da lâmina e vai fazendo mini cortezinhos ali na pele, implementando aquele pigmento na pele. Aí você tira, eu tiro com lencinho umedecido, tem gente que tira com espuminha, tem gente que tira com algodão, enfim, com água. Vai depender do protocolo, cada um vai usar de maneira diferente. E aí aquele procedimento está pronto, né? Depois que o procedimento está feito, é necessário cuidar daquele procedimento. Não pode pegar sol, porque o sol é um agente inflamatório. E todo corte que a gente faz na pele, a gente causa uma inflamação, porque a pele ela tem que se regenerar, né? A gente fez um machucado. Então, se a gente já fez um machucado e ainda fica pegando sol, que é um agente ali inflamatório, eu posso causar uma inflamação no local. Esse pigmento pode não ter boa fixação. Isso. Pode ficar vermelho, o pigmento sair mais rápido, porque eu estou causando uma super inflamação ali. Então, não é interessante, né? E aí, seguir outros cuidados. Passar um olhinho, ou tem alguns hidratantes também, que é interessante. 3 a 5 vezes ao dia, dando batidinhas. Não esfregar, não arrancar casquinha, não pegar sal na piscina durante 30 dias. E cuidar desse procedimento durante os primeiros 15 dias é mais essencial. Os outros 15 dias para dar 30 já é mais tranquilo. Aí não pode lavar nos 3 primeiros dias. Legal. E depois, em questão, né, o procedimento estar pronto, já estar cicatrizado, depois ainda tem o retoque, né? Isso. O retoque você indica quantos dias para fazer? Segundo o processo de cicatrização, o retoque não pode ser feito antes de 30 dias. Por quê? Né? Muita gente pergunta isso. Ah, mas está descascando, o pigmento sumiu, posso fazer retoque? Não pode. Quando o procedimento é feito, a gente implementa na pele um pigmento que é um corpo estranho, nosso corpo não está acostumado com ele ali. Então, nossas células imunes vão lá naquele local e pegam lá o pigmento, englobam ele, né? Chama fagocitar, os nossos macrófagos fagocitam aquele pigmento e seguram ele no fundo da pele. É por isso que quando o pigmento começa a descascar, dá umas casquinhas, vão saindo, pode ser que o pigmento suma, a gente não vê ele, fala, nossa, fiz ontem e acabou. Sumiu tudo. Mas não sumiu, o pigmento pode estar lá dentro. Só que ele está encapsulado, está englobado, e a gente não consegue ver. Aí até 30 dias essa pele vê que aquele pigmento não tentou causar nenhuma doença, não é nenhum patógeno. Não prejudicava, né? Isso, não prejudica nada em nada. Aí ela solta ele volta para a pele, então ele reaparece, né? Então é por isso que não pode ser feito antes dos 30 dias. Então pelo menos 30 dias para fazer o retoque. Certo. Tássia, e dentro de todo esse processo que você falou aí pra gente, qual que você acha assim mais importante dentro da microblade para se ter um trabalho perfeito, para ter a microblading perfeita? Quais desses fatores do processo você considera mais importante? Para ter uma micro bacana, né? Assim, um trabalho Sim. legal. Eu sempre falo que a pessoa precisa de 3 fatores, que é design, colorimetria e fios. Ela tem que entender muito disso, senão não vai ficar legal. Legal. E qual que é a diferença da micro feita no T-body
e a micro feita no dermógrafo? Você já falou um pouquinho pra gente, já adiantou isso. Mas assim, nos detalhes, qual é essa diferença? A micro no dermógrafo, ela é uma máquina, tipo uma máquina de tatuagem ligada na energia elétrica. E essa máquina, a gente implementa uma agulha nela e essa agulha ela faz um movimento de vai e volta na pele e ela implementa o pigmento lá dentro. Então, por exemplo, a agulha entrou aqui, ela não vai deixar o pigmento aqui, ela vai entrar o pigmento que ela deposita lá no fundo e volta. Então, da microblading isso já tem uma diferença muito grande, porque a microblading ela não é ligada na energia elétrica. A gente cortou a pele aqui e deixa o pigmento ali, passa ele ali em cima para ele entrar naturalmente. Então, ela acaba sendo um pouquinho mais leve, mais superficial. E o que isso vai implicar? A micropigmentação, quando esse dermógrafo, essa máquina, ela entra na pele, ela não faz um movimento só de sobe e desce. Ela vibra para os lados, a vibração normal da máquina. E essa vibração, ela abre espaço na pele e o fio expande. Então, a fio a fio, por exemplo, no T-Body, como isso não acontece, essa vibração, ela não abre espaço, o fio não expande. Então, fica muito mais natural, muito mais levinho do que no dermógrafo. Porque o dermógrafo, ele abre espaço ali com a agulha e aí você deixou o pigmento ali, mas tem espaço, ele vai extravasar. Então, essa é uma segunda diferença. Uma terceira diferença seria que a micropigmentação com dermógrafo, ela tende a mudar de cor. Se você usou um pigmento inorgânico, ele tende a ir para o vermelho. Se você usou um pigmento orgânico, ele tende a ir para o acinzentado. Nossa. Sim, já a microblading, isso não é que não acontece nunca, mas não tende a acontecer tanto quanto na micropigmentação com dermógrafo. Um outro fator é que a microblading, quando você faz o fio e vai passando o tempo ali, ele vai sumindo, ele vai literalmente sumindo. A micropigmentação, a tendência dele é borrocar. Vira um sombreado. Ele vai se perdendo, ele vai pigmentando aquela pele, ele vira uma sombrinha mesmo. E aí não fica tão leve quanto a microblading. Isso acontece porque com o dermógrafo fica mais profundo na camada da pele? Você acredita que seja por isso? Não é tão mais profundo, mas acaba que machuca mais a pele, então o pigmento ele espalha melhor. Entendi. E assim, a gente sabe que você começou na micropigmentação, né? Sim, com dermógrafo. E eu acompanho seus trabalhos desde muito tempo. E assim, eu vejo que o seu trabalho com dermógrafo já era um trabalho muito natural. Sim. Né? Se comparado a outros, era um trabalho assim super natural. Sim. Mesmo com o dermógrafo, né? E você acha que assim, no início da microblading, quem iniciou fazia fios tão naturais quanto fazem hoje? Não. Inclusive, como eu citei aqui, eu já até olhei o Instagram lá do Branco, quando ele começou em 2013, ele já tinha Instagram, e os fios não eram tão naturais. Mesmo sendo microblading? Mesmo sendo microblading. A gente foi aprendendo a depositar bem aquele pigmento, né? Eu vi algumas fotos dele, ele já fazia um trabalho excepcional, lindo, ele já tem a técnica dele, a fibrows, enfim. Sou muito fã. Mas quando a gente compara, né, os fios, vamos falar dele mesmo, os fios dele hoje, com os fios dele quando ele começou, mesmo sendo microblading, não é a mesma coisa, né? A gente vai aprendendo de implementação de pigmento, de implantar aquele pigmento da maneira correta, qual lâmina usar para eu cortar de verdade aquela pele da melhor maneira, sem ondular aquele fio. Então, por exemplo, se eu pego uma lâmina muito fininha, muito flexível, e jogo numa pele muito rígida, pode ser que o fio fique. E aí a gente vê isso. E todo micropigmentador, independente se de dermógrafo, se de microblading, né, de T-Body, a gente vai melhorando, com certeza. Né? Vai estudando mais, treinando mais e a prática leva à perfeição, sem dúvida. Legal. Eu acredito também que até mesmo a questão dos materiais, né, que são usados hoje. Sim, com certeza. Hoje deve ter lâminas melhores. Mais específicas para cada tipo de pele, com certeza. Os pigmentos, com certeza também. Antigamente, não sei se já pegou a parte da microblading, mas antigamente os pigmentos tinham muito azul na composição, o que deixava aquele tom muito cinza. A gente já viu várias pessoas que sobrancelha muito cinza. Hoje em dia não se usa o azul mais, se usa o preto, que também, se for orgânico, pode puxar um pouco para o acinzentado, como eu citei aqui. Né? Se usar o pigmento orgânico, ele pode ir despigmentando para o cinza. Mas não tem tanta tendência, se quebrou um pouco a tendência do acinzentado. Então a gente vai aprendendo com o tempo, vendo os resultados na pele, ver o que está acontecendo, vendo sobre a validade dos pigmentos, todos os componentes, conhecendo cores novas, né, misturas novas, cores novas, e aí vai melhorando com certeza.
Legal. E qual que é a durabilidade da microblading e a durabilidade da micropigmentação? A micropigmentação, vou falar de fio-a-fio primeiro. A fio-a-fio ela vai durar aí até 1 ano e meio, 2 anos. Dependendo, pode durar mais. Se a pele for muito seca, ela pode durar até uns 4 anos, 5 anos. E a microblading ela vai durar uns 6 meses, 1 ano e meio. Se a pele for muito oleosa, vai durar uns 6 meses. Se a pele for mais seca, vai durar até 1 ano e meio, mais ou menos. Tem uma boa durabilidade. Já a Shadow a gente implementa mais pigmento na pele. Porque a gente passa tanto a lâmina quanto a agulha no mesmo lugar várias vezes. Então vamos supor, vou fazer uma fio-a-fio. Peguei esse tantinho de pigmento aqui, depositei uma vez e acabou. Agora na Shadow não, eu vou depositar no mesmo pontinho 6 vezes a mesma quantidade. Então No mesmo lugar. Então aquilo ali vai dar muito mais pigmento. Então ela demora um pouco mais para sair. Vai durar uma Shadow no dermógrafo, pode durar 5 anos, dependendo. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. O normal é durar menos, mas se a pele for seca e o dermógrafo tiver sido bem certinho, a técnica dura 3, 4, 5 anos até. E a Shadow no T-Body pode durar aí 1 ano e meio, 2 anos. Falando sobre Shadow no T-Body, tem muita gente que acredita que não tem como fazer Shadow no T-Body, né? Tem como fazer Shadow no T-Body, gente. Tássia, e quem faz a microblading precisa saber trabalhar com dermógrafo? Não. Recebo muito essa dúvida também. A pessoa fala assim, mas eu tinha que aprender cicatrização no dermógrafo para depois pegar T-Body. Pode facilitar? Pode. Mas agora, é uma coisa que é necessária e se você não fizer, não vai dar para trabalhar? Não, tem nada a ver. Por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar num exemplo, se eu consigo algum exemplo. Não consigo pensar em nada, gente, meu Deus do céu. Não sei, vou colocar quero água filtrada ali naquela torneira. Se eu tiver um encanamento específico para aquela torneira que facilite eu colocar um filtro ali, não é melhor do que se eu ir ali quebrar tudo e colocar um filtro, por exemplo? Sim. Mas agora eu preciso disso? Não, vai facilitar. Mas eu posso ir ali quebrar tudo e pôr um filtro. Direto. Não preciso ter algo específico, pensado, que daqui de tantos anos eu vou colocar um filtro ali. Não precisa. É tipo isso. Você pode fazer o curso de dermógrafo. Se você já tem dermógrafo, ótimo. Quiser fazer microblading, ótimo. Mas agora, eu preciso fazer de dermógrafo agora, para ficar 2 anos trabalhando com dermógrafo, para ir mais na frente, tipo, preparar, né, a terra para plantar a sementinha da microblading? Não precisa, 0. Até porque a microblading ela é muito mais fácil. O dermógrafo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Certo. A gente falou um pouquinho, você falou muito bem já, né, da diferença da tatuagem para a microblading, né? Mas agora eu tenho uma dúvida, eu acho que é a dúvida de muita gente. Uma pessoa que já trabalha com tatuagem tem mais facilidade para fazer microblading ou isso é um mito? Então, eu tenho alunos tatuadores. Nunca parei para reparar. Agora, pensando aqui, eu não acho. Não vi, assim, eles muito à frente dos outros alunos porque já trabalham com tatuagem. É igual eu falei, quem já trabalha com dermógrafo, pode ser que tenha mais facilidade, até ok. Porque o dermógrafo está até na mesma área, já sabe desenhar os fios e tudo mais. Mas muitas das vezes, pelo menos os meus alunos tatuadores, que são vários, nunca desenharam uma sobrancelha na vida. Então elas só entendem mais de cicatrização. E é uma cicatrização diferente. Até porque também o tatuador, ele usa o aparelho, não sei o nome do aparelhinho, né? E quando ele vai pro T-Body, eu acredito que é algo muito diferente. É muito diferente. Agora, quem já entende de dermógrafo pode ajudar. Sim, já sabe desenhar sobrancelha, pelo menos, né? Mas tatuador, eu não vejo essa diferença, não. Eu acho que esse pensamento vem porque acredita-se que fazer uma microblading precisa saber desenhar, né? Isso, não tem relação. Não tem relação. Eu falo isso para meus alunos, eu até mostro alguns vídeos no curso, assim. E, gente, eu desenhando sobrancelhas, meu Deus. Eu desenho qualquer coisa, né? Eu sou horrível para desenhar. Eu tenho um priminho, ele tá com 10 anos. Eu chego lá, eu vejo na casa da avó, né, que ele tá desenhando e tal. Eu fico encabulada. Falo, não tem cabimento uma criança de 10 anos desenhar desse jeito e eu ser ruim desse tanto.
Então não precisa saber desenhar para fazer microblade, para fazer fios, não tem relação nenhuma. A gente aprende ali a forma de desenhar os fios, tem um passo a passo, né? Então, por exemplo, vou ensinar a minha técnica, você não precisa chegar lá, olhar e adivinhar, né? Vai ter lá, Mara, primeiro você vai fazer o fio tal, segundo fio que você vai fazer é o fio tal, até você pegar a prática e já ter o passo a passo na sua cabeça e já conseguir. É uma técnica, É uma técnica, né? Você dá passinhos ali, você aprende primeiro o início, depois você vai aprendendo, pra você chegar lá no final. Legal. E assim, hoje muita gente, acho que acredito que hoje nem tanto, porque hoje já se fala muito mais na microblade, né? Mas ainda tem pessoas que têm aquele preconceito de que a micro é algo permanente, né? E a microblade não é permanente, a gente sabe que não é. Mas assim, você acredita que qual a melhor forma do profissional passar isso para uma cliente que tem esse medo? Eu não vou fazer porque... Que é uma tatuagem, né? Tem esse preconceito. Eu escuto tanto isso, gente. Às vezes vai cliente minha fazer micro, né? Com um filho mais novo que é doido pra tatuar. E ela fala assim, não, tatuagem não pode. Aí o filho fica lá, tá fazendo tatuagem. E eu não posso, tipo isso, assim. Aí eu sempre explico, olha, é muito diferente, não é uma tatuagem. É um pigmento semi-permanente. É como se você quisesse acordar maquiada todos os dias durante 6 meses, 1 ano no máximo, né? Então, esse pigmento ele vai ser retirado da pele, a pele vai ver. A camada que ele é implementado é essa camadinha que a gente consegue ver da nossa pele. Isso. Então, ela sofre com regeneração celular o tempo inteiro, né? A gente encostou aqui, morreu célula, sem dúvida nenhuma. Então, ela vai sofrer regeneração, vai sair... E ela não vai expandir, não vai ficar feia, não vai mudar de cor. Então é bem tranquilo. Enquanto eu quero isso aqui, eu tenho. Depois, se eu não quero mais, não tem problema. Vai sair tudo. Não vai ficar nenhuma marca que você já fez alguma vez na vida. Tá, legal. E aqui, agora mudando um pouquinho do assunto, e não mudando o assunto, né, mas saindo da tatuagem, a gente sabe que hoje tem muitas técnicas de micropigmentação, né? Sim. Olheiras, lábios. Você pode falar um pouquinho dessas técnicas existentes e a diferença de cada uma delas? Certo. Sobrancelha, geralmente, a gente trabalha com pigmentos castanhos, né? Primeiro ponto. Pode ser micropigmentação ou microblade, como a gente citou aqui. E a microblade tende a durar menos. A boca vai ser basicamente a mesma coisa. O tipo de movimento do dermógrafo é o que vai diferenciar basicamente todas as técnicas. Por exemplo, na boca eu vou colorir mesmo. Tem movimento pêndulo, tem um monte de movimento. Na sobrancelha eu também posso colorir, posso fazer o arraste, posso fazer um fio em cima do outro para dar um esfumado, posso fazer a fio a fio. Então, o que vai mais modificar é o como eu conduzo a minha máquina e a cor do pigmento. Na olheira, por exemplo, também vou fazer de colorir. Na despigmentação com dermógrafo, é um espiral. Eu vou rodar a pontinha e fazer movimento espiral. Então, o que mais vai diferenciar as técnicas é a cor do pigmento e a forma que eu vou usar o dermógrafo. Hoje está usando também a de estria, né? Sim. Então, a questão que muda é só a forma que se passa... A forma que você colore, sim. Basicamente. É igual a gente pegar um lápis de colorir. Se eu fizer um fio reto aqui, um desenho retão, vai ficar uma linha. Sim. Se eu fizer indo e voltando, vai ficar um esfumadinho, coloridinho. Se eu fizer redondinho, espiralzinho, vai ficar de outra forma. É basicamente isso. É a forma que você implementa o pigmento. E essas técnicas, todas elas, por exemplo, boca, olheiras, estrias, todas elas dá para o profissional fazer com T-body? Ou tem algumas? Não. Olheira, por exemplo, não dá para fazer com T-body. É bem complicado você conseguir implementar o pigmento com T-body divididinho, certinho. Boca, eu sei que não chama T-body, chama spin. É tipo umas agulhinhas tipo T-body também, que o pessoal vai dando umas batidinhas, também dá pra fazer. Acho que só a olheira que não é interessante, porque é difícil a gente pigmentar a olheira toda da maneira que a gente quer com T-body. Por exemplo, se eu quero cobrir mais, eu vou fazer mais batidinhas num ponto para implementar mais pigmento ali. E se eu quero cobrir menos, eu vou implementar menos batidinhas. Então isso eu acho muito difícil de controlar na olheira, que é uma pele muito fina. Né? Um lugar muito sensível, né? Isso, exatamente. Mas o resto dá pra fazer, sim. Estria também, nunca vi fazer com T-body. Igual eu falei, é muito grande também. É difícil ser estria, né? O pessoal vai fazer estria no bumbum, assim, nas costas. São áreas grandes. Pra você fazer com T-body, você vai ficar o resto da vida.
uma batidinha por batidinha, vai e demorar até mais. mesmo porque geralmente quem chega a fazer micropigmentação geralmente tem muita estria. Isso, né? sim. É porque aquilo incomoda muito São mesmo. áreas grandes, vai demorar, com certeza. Tássia, e tem idade inicial para a pessoa se tornar um profissional da microblading? Não. Não existe nenhuma lei no Brasil atualmente que fale, tem que ser maior de 18. Na verdade, qualquer curso profissionalizante que não tenha... Curso profissionalizante é o seguinte, são cursos que vão ensinar profissões, mas que não têm relação com a faculdade, com o MEC, né? Não estão ligados com o MEC, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma faculdade, essa faculdade tem que estar ligada com o MEC reconhece aquele diploma e tudo mais. Agora, os cursos profissionalizantes, qualquer pessoa pode fazer. Se quer aprender, eu quero aprender a fazer a unha, eu vou lá, faço um curso profissionalizante que não tem nada a ver com uma faculdade, eu quero aprender aquela profissão e começo a atuar na área. Legal. E pode fazer microblading sem certificado? Não, nossa Deus. Eu vejo muito pessoal falando, mas eu preciso começar. Gente, Deus, calma. De jeito nenhum. Não só para ter a regulamentação, caso a vigilância sanitária bata ali na sua porta, você tem que ter o certificado, mas para você saber o que você está fazendo, né? É muito complicado, gente. Por exemplo, meu curso completo deve ter mais de 120 aulas. Então, como que você vai pegar todo esse conhecimento, que seja assistindo vídeo em qualquer lugar, de, sei lá, vi 4 vídeos aqui, estou pronta. Não, tá? Você tem que... É um processo, né? Como a gente falou aqui mais cedo. Por exemplo, eu vou aprender a ler, primeiro eu aprendo a desenhar as letras, depois eu aprendo a ler as letras, depois eu monto sílabas, e depois eu monto palavras para depois montar frases. Aí eu aprendo a ler. Mesma coisa com a microblading. Eu começo aprendendo, por exemplo, sobre pele, depois eu vou estudar lâminas, depois eu vou estudar design, depois eu vou estudar colorimetria, né? E aí, assim por diante. Não tem como a pessoa que não tem conhecimento na área fazer um trabalho bacana. E é um procedimento sério, né? É o rosto de alguém, você pode acabar com a vida de alguém, acabando com a sobrancelha dela. Com certeza, faz toda a diferença. Certo. E agora falando de idade, tem uma idade também mínima para fazer o procedimento? Não existe também. Falando, nossa, a partir de tantos anos pode fazer. O que eu vejo, assim, o que eu vivo. Teve uma mãe que me procurou há um tempo atrás, querendo fazer na filha, tinha tipo 12, 13 anos. Eu falei que não queria fazer. Ela falou que, mas ela tem uma cicatriz e tal. Mas 13 anos, né? E 13 anos a gente não tá muito ligado ainda no que a gente realmente quer para tomar decisões importantes. Porque é uma decisão importante, que vai durar na sua pele durante um ano. Então, eu realmente achei cedo. Falei, não, 13 anos, nem com autorização eu não faço. Mas ali eu já fiz meninas de 16, 17 anos, que não tem 18 ainda. Mas aí eu sempre peço para ir acompanhada do pai ou da mãe. A mãe assina a fichinha de anamnese, né? Mostrando que ela tá perante, que ela tá comprovando, deixando aquele procedimento ser feito. E aí dá para fazer tranquilo. Beleza. Tem muitas pessoas que já estão trabalhando na área da beleza, né? Que já trabalham na área da beleza, por exemplo, manicures, cabeleireiros e tudo. Você acha que essas pessoas, quando decidem entrar para a micropigmentação, a micro agrega muito na vida delas em relação ao profissionalismo mesmo, em fator financeiro? A microblading faz muita diferença? Nossa, meu Deus. Eu recebo, né, várias mensagens de alunos assim, mas várias delas, mas 2 me marcaram delas falando assim, nossa, Tássia. Uma falando que hoje em dia trabalha só com microblading, que ela ficava atrás e fazia limpeza de pele, fazia não sei o quê, e fazia cabelo, fazia tudo junto, e não tirava o tanto que ela tira só com microblading hoje. Fico imensamente feliz. E a outra falando que ela é de uma cidade menorzinha, menor que a minha ainda, menor que Araújos, tipo 300 habitantes, né? Muito pequenininho, uma comunidade. E ela falando, não, no final do mês, né? Que é um lugar mais carente, né? Mesmo. E tudo mais difícil. E ela falando, não, que no final do mês faz toda a diferença, né? Aquele a mais da microblading. Então... E eu acredito que a energia que se gasta é muito menor, né? Exatamente. O tempo é menor. Nossa, tem muita gente que, aluno meu também, que trabalha com salão, e falava assim, nossa, Tássia, eu ficava 10 horas em pé, com o braço pra cima, fazendo escova, não sei o quê. E hoje em dia é super mais tranquilo, consigo fechar meu mês muito mais tranquilo, trabalhando muito menos, né? Porque o valor agregado é muito grande, então e até fico muito feliz. De investimento de materiais, né? Isso. É muito menor. Com se gasta certeza. muito menos, às vezes, para fazer
sei lá, Uma uma microblade? hidratação Isso. para fazer uma microblade do que para fazer uma hidratação, digamos assim, às Porque vezes. não tem como a gente, por exemplo, se eu vou ser cabeleireiro, eu não vou ser cabeleireiro se eu não tiver um salão, né? E para eu ser micropigmentador, trabalhar com microblading, eu vou ter um investimento inicial muito pequeno, porque eu não preciso criar uma clínica de micro, eu posso atender na minha casa, né? Comprar meus primeiros materiais e começar. O que outras profissões não vão te dar. Se eu vou ser um dentista, por exemplo, não tem como eu ser um dentista se eu não tiver um consultório todo montado, aquelas macas que deita e levanta e não sei o que de dente, né? Então, assim, são materiais muito caros. E a microblading não tem esse valor inicial muito grande. Legal. E Tássia, você acredita que a microblade está saturada? Não. Eu acredito... Gente, a microblading começou no Brasil. O branco, né, que eu falei, ele é tipo da Sérvia, assim, um negócio bem longe da gente. Ela chegou no Brasil, deve ter uns 4 anos. Muito, nossa, mas é um neném, né? Não tá nem engatinhando ainda. E assim, não, que isso. É muito bacana a técnica e ganhou uma visibilidade, porque todo Muito mundo grande. quer ter uma microblading, gente. Sim. Quem não quer acordar com a sobrancelha certinha, sem nem dar pra ver que fez alguma coisa. Porque hoje em dia o natural tá muito em alta, né? Então, o pessoal fala assim, vou passar esmalte. Qual esmalte eu vou passar? Nude. É aquele chique, parece que eu não passei nada, mas eu tô de esmalte. Eu vou passar um batom, qual batom que eu vou passar? Nude. Um nude, No um cor de máximo, boca. nude rosé. Isso, um cor de boca, porque eu quero ter aquela melhora, mas eu não quero ficar gritante. E quando eu quiser que fique gritante, eu passo um batom mais escuro. Mas no dia a dia, a gente não quer nada gritante, né? E isso pegou mesmo. Exceto a Tássia Pesaroli que pinta o cabelo de vermelho. Exatamente. Aí a gente quer ser gritante, né? Sai no sol, a pessoa até assusta. No cabelo que é menina. Mas, por exemplo, a microlabial, o pessoal quer um lábio rosadinho natural. A olheira, ninguém quer falar, nossa, lá ela fez coisa na olheira. Nem parece que fez. A gente gosta, e essa ideia pegou muito, né? De estar natural, uma maquiada natural. Eu passo a maquiagem todo dia antes de sair de casa. Não parece estar maquiada, porque a gente quer algo natural. Eu não vou passar uma sombra preta, um blush rosão e um batom vermelho pro meu dia a dia. Não dá certo. Às vezes, quem sabe, no final de semana, a pessoa gosta, tudo bem. Mas a gente não quer isso pro dia a dia. Então, essa ideia da naturalidade pegou muito. E a microblading nisso só tem a somar, sem dúvida. E você tá falando da técnica do branco, né? De onde que ele é mesmo? Eu não tenho certeza se é Sérvia, se é Bulgária. Eu sei que é um negócio bem pra lá da gente, bem longe. E você acha que tem diferença hoje da microblade no Brasil pra microblade no exterior? Não. O Brasil, inclusive, é um dos países mais comentados mundialmente quesito micropigmentação. É mesmo? Somos Mesmo. referência? Referência. Gente, Inclusive os micropigmentadores pigmentos. de plantão, Exatamente. fiquem felizes. Inclusive os pigmentos feitos no Brasil, eles têm liberação para trabalhar em qualquer país. Porque tem legal. muitos pigmentos de fora que não tem Anvisa aqui no Brasil. Não são seguros, segundo a Anvisa, para serem utilizados. Mas os pigmentos brasileiros, eles têm tanta qualidade que eles são super, super bem vistos no exterior. Legal demais. Muito. E assim, Tássia, qual você acha que é o maior impacto que a microblading causa na vida das pessoas? Que trabalham com a microblading. Os dois. Certo. Eu acho assim, vou começar pelas clientes. Eu sou cliente, né, de micro. Na verdade, eu gosto dessa sobrancelha mais marcadinha, então eu faço uma shadow. Mas assim, pra mim é extremamente desnecessário, difícil, cansativo acordar e ficar passando sombra na sobrancelha. Nossa, Deus. E estar preocupada, né? Porque, por exemplo, Isso. se suar... Não, fui na academia, acabou. Choveu, acabou. Então, nossa, eu lembro quando eu era mais nova, eu não tinha micro, chovia, eu andava na rua assim, ó. Sério? Fazer isso com o cabelo. Olhando até né? pra baixo, assim, ó, porque, nossa, minha sobrancelha vai sumir. E isso é verdade, a gente brinca com isso, mas é verdade, some mesmo. Não tem pigmento no mundo que não seja uma micro que vai ficar. Vai chover e vai basicamente sair tudo. Então, nesse ponto, eu acho que facilita muito a vida da gente. Nossa, facilita muito, né? E é algo que te incomoda. Eu sou a pessoa a favor de você mudar as coisas que te incomodam na sua vida. Tem muita gente que fala assim, mas sei lá, você nasceu assim, você aceita assim.
Eu não concordo. Se você não tá gostando do que você tá vendo, e aquilo ali olha, que incrível. Toda hora que você olha no espelho, aquilo te incomoda. Se você pode mudar, por que não mudar? Sim. Não é? Eu sou a favor disso. Eu, quando era mais nova, eu tinha um nariz que me incomodava muito. Nossa, eu era perplexa. O pessoal me olhava de lado. Eu não tinha coragem de virar de lado, as pessoas tinham que olhar de frente. Porque de frente ele não parecia tão grande. Mas quando eu virava de lado, eu não olhava. Eu achava que as pessoas conversavam comigo olhando pro meu nariz. Você tinha um complexo com E isso, você mesma, o problema né? não era o nariz, era eu e o meu nariz. Não quer dizer que ele realmente, nossa, maior nariz do mundo, não quer. Mas aquilo me incomodava. Então, por que não mudar algo se eu posso mudar e melhorar nesse ponto, né? Ter autoestima, se valorizar, se sentir mais bonita. Falo muito isso, gente, quesito autoestima. Às vezes você tá, sei lá, com uma unha mal feita, ou uma sobrancelha mal feita, que seja, você vai lá e arruma. Você se sente tão melhor. Você passa na rua e ninguém nem viu o que você fez. Mas não interessa. Quem tá se sentindo melhor é você. É você com você mesma. Então isso pra mim já, assim, tem gente que fala, mas né, só por beleza. Que só por beleza? É pra você se sentir bem. Eu sou extremamente a favor de você se sentir bem com o seu corpo, do jeito que você quiser. Até tem um jargão, né, que fala que autoestima é tudo. Exatamente. E realmente é, né? Exatamente. Porque se você tá com a sua autoestima baixa, você não quer nem sair de casa, Sim. você não tem aquele brilho, Nossa. você não conversa bem com as pessoas, você não se socializa Às vezes bem. você anda até olhando pro chão, tipo, eu tô feia, não quero nem, né, socializar, não quero conversar, ando olhando pro chão. Realmente, então eu acho que a autoestima, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tá indo pra esse lado. A gente vê a autoestima como felicidade, como algo importante, não como algo fútil, né? É só beleza? Não é só beleza, né? É você se sentir bem. Então isso aí eu já acho extremamente importante pro cliente. Agora, pro micropigmentador, eu, sinceramente, quando eu comecei na micro, realmente foi por dinheiro, eu via que dava muito dinheiro, e assim, eu queria ser médica antes, e acabou que não deu certo, né? Não passei. E eu penso assim, se eu tivesse sido médica, será que eu teria sido tão feliz, tão realizada quanto hoje? Porque é tão bom você poder devolver pra pessoa aquilo, que é incrível, não tem sensação melhor no mundo. Que a pessoa chorar e falar, nossa, Tássia, muito obrigada. Você tá ali fazendo seu trabalho, você tá recebendo e bem pra fazer, e mesmo assim a pessoa se sente grata o resto da vida, porque você devolveu algo pra ela, porque você realizou um sonho. Transformou a vida dela. Isso. Então, assim, não tem preço. Não tem preço. E qual foi a sua maior experiência, assim, de transformação de uma cliente? Você lembra, assim, de algo, de uma pessoa que mexeu muito com você? Nossa, tão difícil, gente. Tem tanta cliente. Nossa Senhora. E eu tenho uma memória tão ruim. Hoje em dia eu lembro mais das realizações das minhas alunas, né? Pode ser uma de aluna. Tem uma aluna minha que ela fez, eu já citei isso numa live, ela fez a sobrancelha de uma senhorinha que tinha sofrido violência doméstica e as sobrancelhas tinham ficado tortas. E aí ela me mandou a foto depois, né, o antes e o depois. Depois a senhorinha tava chorando, falando, nossa, fico muito feliz, obrigada por me devolver algo que eu tinha perdido e tão drasticamente, né, por uma violência doméstica. Então, assim, tem tanta história bacana, mas tanta história... Você já me contou de uma senhorinha também que te mandava mensagens quase todos os dias. Uma vez Dona você me falou... Edna. Eu lembrou. Dona Edna. Gente, ela me mandava mensagem mesmo. Tássia, tô super feliz com a minha sobrancelha. Você é uma bênção na minha vida. E literalmente, assim, mandava foto, né? Olha como elas estão hoje. Tirar uma foto. Então, assim, muito bacana. É uma sensação muito boa você poder trabalhar e realizar na vida das pessoas. Eu acho que a maior realização de qualquer profissão, né? É claro que o dinheiro a gente precisa dele, né? Sem dúvida. Mas eu acho que em qualquer profissão não tem nada que nos realize mais do que dar uma transformação para as pessoas, Sim. né? E é como você falou, a gente recebe por isso. Isso. E a gente recebe gratidão também, Exatamente, né? E na gratidão Microblade, eterna. eu acredito que isso é muito maravilhoso. Sim, com certeza. Tá, assim, dá para viver 100% de micro? Não, gente, dá. Eu vivo 100% de micro desde que eu comecei. Desde o início, assim. E, nossa, muito bom. Muito bom, a gente consegue trabalhar, fazer os seus próprios horários, trabalhar em casa. Nossa, muito bom. Eu lembro que teve uma época que a minha sala de atendimento estava em reforma, minha sala de atendimento era na minha casa,
E aí tava em reforma, eu fui trabalhar numa clínica. Gente, eu ficava tão chateada, porque eu tava com fome, lá não tinha comida. Então trabalhar em casa é bom demais. Nossa, você tem ali seu espaço, tudo arrumadinho. O cliente não chegou, você tá fazendo um ovinho, comendo uma frutinha, tranquilo, vendo a televisãozinha. Isso, nossa, é muito bom. Isso é qualidade de vida. Qualidade também. de vida total, você não ter que se deslocar pro trabalho. Tem gente, eu morava em BH, né? Tem gente que, em Belo Horizonte principalmente, assim, em várias capitais também, gastava 2, 3 horas pra chegar no trabalho. De ida e depois de volta. Então eu sempre achei isso assim muito difícil. Eu falava, nossa, mas esse povo, não, como é que faz, né? E aí eu tinha lá minha salinha de atendimento, minha casa, tranquila, arrumadinha, né? Um espaço bacaninha para os clientes chegarem. Ninguém nunca falou nada de tipo, nossa, mas você atende. Nem dava pra ver que era minha casa. A pessoa já chegava, era uma sala de atendimento. Então era uma sala como qualquer outra. Então, assim, esse negócio de trabalhar em casa, e quem tem filho, né? Não, muitas alunas minhas falam, ai, entrei pra micro porque eu tenho um bebê pequeno, e aí faz seus horários, ó, mas esse meu bebê dorme mais ou menos todo dia às 2 da tarde, vou atender todo dia às 2 da tarde, ótimo, maravilha, eu viajo muito, eu faço muitas coisas, porque dá pra você falar assim, esse final de semana eu vou trabalhar, mas no outro eu vou viajar. Porque eu posso fazer os meus horários, não tem ali alguém te segurando, né? Não, você tem que estar aqui, tem que estar aqui. Não tem. Você consegue trabalhar muito mais tranquila, muito mais relaxada. E sem contar que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, né? A gente vive o sonho. Legal. E o que a microblading representa para você? Tudo na minha vida hoje. Devo tudo à microblading, assim. Não falo só de vida financeira. Zero, assim. Vida financeira, ótimo, maravilhoso, ótimo, né? Ter dinheiro é muito bom. Mas de realização profissional. E quando a gente é mais novo, a gente quer ganhar dinheiro, né? A gente não pensa muito na realização ali. E aí eu fui crescendo na carreira e aí, hoje em dia, nossa, muito... Dinheiro já não é o diferencial. Não é. É muito bom, posso viajar, ótimo, que maravilha, posso dar um futuro bacana para meus futuros filhos, minha futura família. Que maravilha, ter uma casa bacana, incrível. Mas realização profissional, de poder ter tempo pra mim. Gente, nossa, ter tempo pra gente é bom demais. Acordar, fazer o seu exercíciozinho ali, cuidar da sua família, cuidar dos seus cachorros, né? E poder viajar, poder fazer as coisas, isso é muito bom. E ter aquele carinho, aquele afeto a microblading me deu muitos amigos, né? Pessoas que eu não conhecia e por causa da micro vieram até mim e somos amigas até hoje e encontramos e conversamos. Então, assim... A microblading abriu portas pra você sem dúvida, também. abriu muitas portas. Sou muito, muito, muito grata. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Até porque até mesmo nos atendimentos, né? Acaba que se cria um vínculo ali com algumas clientes, né? Sim, Às nossa. vezes o micropigmentador, total. ele se torna psicólogo, Sim. amigo. Eu tenho uma lista, assim, de melhores coisas que eu já fiz na vida. E aí eu vou falar algumas aqui só pra vocês entenderem um pouco. Por exemplo, começar a me exercitar foi uma delas. Tipo, total. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Começar a comer bem foi uma delas. Total. Uma das melhores coisas. Começar a ler foi uma das melhores coisas. Ler livros, ficar mais culta, né? Porque eu estudava muito pela internet, mas eu não lia livros. Então, começar a ler livros, eu vejo a minha mudança. Mas, sem dúvida, a maior delas, de todas elas, que foi mais atrás, foi começar a trabalhar com micro. Eu acho, assim, sem dúvida, hoje, analisando todas as boas escolhas que eu fiz na vida, sem dúvida, começar a trabalhar com micro foi a melhor delas. E não foi uma escolha, um início fácil, né? Porque todo mundo, a gente vê as pessoas crescendo na carreira, com trabalhos maravilhosos, e olha e fala assim, nossa, eu nunca vou dar conta de chegar lá. Mas a gente não vê o início daquele profissional. Ninguém viu. Quanto ele sofreu ali também pra começar. Exatamente. Ninguém viu lá os primeiros passos, os primeiros... Gente, ontem eu mostrei para os meus alunos achei lá em casa a primeira pele artificial de microblading que eu fiz. Vou postar no Instagram depois, porque não tem cabimento. Mandei para eles, falei, gente, eu sei que tem muita gente aí que às vezes fala assim, ai, mas tô treinando, não tá tão legal. Mandei, ó, tá aqui meu primeiro treino pra vocês verem.
Exemplo de quem começou mal Nossa! e tá muito bem hoje. Era ruim demais, Mara do céu, não tem cabimento, tanto que era ruim. E aí, porque a gente vê os trabalhos hoje e fala, nossa, que fios fininhos, perfeitos. Nossa, deve ter começado assim, já deve ter nasceu já com um temarim na mão. Não foi assim. Todo mundo que tá bem aí no mercado, que tá fazendo fios perfeitos, estudou muito pra estar ali, foi um passinho de cada vez, ninguém nasceu sabendo. Então a gente tem que se policiar pra medir isso, sabe? De, nossa, onde eu quero chegar? Nossa, eu acho que aquele lugar, aquele profissional tá tão bacana, eu podia chegar lá. Aí a pessoa já se trava na hora, fala, não podia não. Nossa, mas eu não sei desenhar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não podia, nunca queria chegar lá. E ninguém viu que ele começou do zero, igual a pessoa que tá ali. Nossa, eu nunca ia chegar lá. Então, isso é muito... Nossa, a gente tem mania de fazer isso. De ver as pessoas lá em cima e falar, nossa, eu nunca ia chegar lá. E acaba que também a gente sempre vê a grama do vizinho mais verde. Exatamente, né? Sem dúvida nenhuma. A grama do vizinho é sempre mais verde. Tá, se nós estamos chegando no final desse podcast Amém. Já. E assim, pra gente finalizar com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Deixasse uma mensagem para as pessoas que sonham viver de microblade, né? Queria que você falasse para elas o que elas devem fazer para alcançarem esse sonho. Certo. Quando eu lembro, assim, de como que eu comecei, foi tudo muito difícil, né? Como eu falei aqui, às vezes a gente vê a pessoa lá em cima ou subindo e dando certo. A gente não imagina como que ela começou. Então, como todas as pessoas que estão bem no mercado hoje, todas começaram do zero, né? Então, todas tiveram esse questionamento. Será que vai dar certo? Será que eu vou investir nisso? Será que eu vou gostar? Né? Esses serás. Mas eu queria deixar uma mensagem de... Preocupe com fazer o seu trabalho bem, da melhor maneira possível, sem se comparar, principalmente no início, né? Porque a gente tem mania de, eu tô fazendo aqui, mas aquela pessoa ali começou depois de mim, tá fazendo melhor. Não faz isso. Não se compare com as pessoas. Eu acho que a gente tem que se comparar com a gente mesmo. Tipo, eu vou dar o melhor de mim nisso aqui. Não quer dizer que eu vou ser a melhor do mundo. Eu não estou me comparando com as outras pessoas. Até porque se a gente melhorar 1% todos os Exatamente. Eu falo muito isso para os alunos. A gente tem que melhorar um pouquinho cada dia, né? E aí tem muita gente que fala assim, mas eu vou começar devagar, né? O mosquito voltou. Eu vou começar devagar, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu sempre falo assim, gente, a gente tem que ter medo de ficar parado no mesmo lugar para sempre. Agora, ter medo de dar um passinho por dia, de jeito nenhum. Você está melhorando um passinho por dia e aí cada tantinho que você estudou, lá no final dá um tantão e aí você consegue realmente ter sucesso na carreira. Não só de microblading, né? De tudo. E outra coisa também. Se proponha a fazer isso e faça. Uma das melhores coisas que eu fiz esse ano na minha vida foi ter disciplina. Comecei a ser disciplinada. Não era zero disciplinada. Falava assim, vou fazer dieta. E dava um dia eu comia todas as coisas que eu não podia. Falava assim, vou ler um livro. Aí começava ali, sei lá, 2 parágrafos. Parava. Isso zero. Hoje em dia eu não faço mais. Eu se proponho a fazer e faz. Porque a gente tem, eu já falei disso aqui no outro podcast, uma pessoa dentro da gente que fica falando, não faz isso, preguiça, vai descansar. Você merece. Isso. Aí, por exemplo, às vezes eu falo assim, vou acordar 5 horas da manhã. Mas aí, se eu não realmente me proponho a fazer, a hora que eu já vou dormir eu fico assim, mas 5 horas? E é a mesma coisa que a gente faz quando a gente quer começar um curso. Você vai ter que, vai ter que pegar um ônibus e lá fazer, vai ter que pagar tanto por mês para você ter esse conhecimento, vai ter que estudar em casa, não é mágica, você tem que estudar. Mas eu vou ter que treinar? Não, se propõe a fazer, eu quero esse resultado da minha vida, ótimo. Vai fazer tudo o que você precisa para chegar lá, porque aí você deu o melhor de si para chegar lá. E quando chegar lá, vocês podem ter certeza absoluta que vale muito a pena. Vale muito a pena. E é melhor do que você imaginava, sem dúvida. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso 3º podcast, Descomplicando a Micro. E você que está aí nos vendo pelo YouTube, deixa o seu comentário,
vai ser muito especial pra gente. Se você tiver dicas para os próximos podcasts, deixa lá o seu comentário, que nós vamos ficar muito felizes com o seu comentário lá, tá? Gente, dá dica pro pessoal aqui, viu? Dá dica pra esse povo escolher os temas, porque eu venho só respondo. Eu não... Isso mesmo, a Tássia não sabe, gente. Ela chega aqui, Chega aqui de supetão, como dizem em Minas, né? Vem de supetão. Aí a gente só fala com ela, ó, Tássia, o tema é esse. Pronto. Então, pessoal, nos dê dicas pra gente sempre melhorar esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Sim. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo podcast. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo.